Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bem, meus irmãos, o que me motivou falar sobre esse tema aqui hoje, vocês sabem que no último dia 2 é comemorado o Dia de Finados, que simbolicamente representa o dia em que os vivos voltam ao plano espiritual. E ontem nós comemoramos o Dia das Bruxas, ou chamado de Halloween, uma tradição dos Estados Unidos que foi incorporada também na cultura do nosso país. E o Halloween ele já celebra o inverso, o retorno dos mortos para o mundo dos vivos, por assim dizer. Na verdade é uma festa, uma brincadeira, mas suscitou aqui para nós a oportunidade de nós falarmos um pouco dessa situação tão complexa que é o retorno dos nossos entes queridos à pátria espiritual, esse momento do desenlace, do desencarne, e sobretudo buscaremos também abordar esse momento de grande importância nas nossas vidas, que é o luto, a vivência do luto, essa situação que aparentemente é algo que nos traz dor, dificuldades, mas que traz grandes experiências à nossa vida. E falaremos um pouco também abordando o luto, sobre o deserto, né? Nós vamos utilizar um pouco da experiência desse livro do nosso irmão Rossando Klinger, que é O Tempo do Autoencontro, a necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Bem, meus irmãos, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: existe vida após a morte? Nós, como espíritas, acreditamos que sim, sabemos que sim. Mas a vida é uma só ou existem várias vidas? Quando nós aprofundamos, estudamos a respeito da doutrina espírita, nós vamos perceber que, na verdade, a vida é uma só. Mas ela é feita de várias existências. É interessante que, quando alguém desencarna, nós temos o costume de dizer: essa pessoa perdeu a sua vida. Mas, na realidade, ela não perdeu a sua vida. Ela apenas está passando por um outro processo, para um outro estágio dessa mesma vida. Dessa forma, nascimento e morte integram um processo, uma transição de uma vida muito maior. Quando nós pensamos assim, nós vamos entender a vida de uma forma muito mais complexa. Porque nós temos muito medo da morte. Mas se nós formos pensar, o nascimento, o momento em que nós retornamos ao plano material, é também um momento de dor para aqueles que se acostumaram com a presença daquele espírito. O reencarne é como se fosse uma morte daqueles que estavam no plano espiritual e agora esse espírito integra esse momento da sua encarnação. Então, nesse sentido, nós podemos entender a vida e a morte, o nascimento, como um processo só, como estágios, como existências de uma vida só. E assim nós podemos ter um pouco mais de tranquilidade a respeito desse tema. E aí, quando nós formos buscar uma definição a respeito da vida, nós percebemos que é difícil nós definirmos a vida. Se eu perguntar aqui, e eu tenho perguntado isso em outras palestras, eu peço uma definição de vida, as pessoas têm dificuldade. Tem a dificuldade de definir a vida. Então fui buscar algumas referências. E busquei a referência da ciência. O que a ciência diz? Quais as condições que estabelecem que um ser é vivo, que um ser possui vida? E a ciência diz que são 4 os elementos. Os elementos são nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Veja que interessante.
aí nós vamos observar o ciclo da célula, né? O que é a célula? Ela nasce a partir de uma subdivisão, ela se desenvolve, ela se subdivide, e depois que ela cumpriu o seu papel, ela encerra o seu ciclo. Essa é a definição de vida para a ciência, né? E poderíamos entrar aqui em muitas outras discussões a respeito do momento que a ciência entende que há a morte, a interrupção da vida, né? Antigamente, a interrupção da vida acontecia quando o coração parava de bater. Hoje, com o avanço da ciência, o cérebro funcionando, ainda assim, esse ser está vivo. E assim, essas definições científicas, elas vão mudando com o tempo, à medida que a ciência vai evoluindo. Mas como é que nós podemos entender a vida sob o aspecto espiritual? E aí podemos entender como essa grande experiência que Deus nos oportuniza. E que através das várias existências, das encarnações que temos, podemos aprofundar um pouco mais da sua lei de amor. É a definição da vida, segundo o que nós, como espíritas, compreendemos. Mas podemos entender essa vida como sendo o instante em que nós chegamos, voltamos ao plano material. Cada um aqui vai ter uma definição a respeito desse momento da vida, do sentido da vida. E quando nós vamos compreender melhor sobre a vida, o mais importante não é exatamente definir o que seja a vida, mas definir o que nós estamos fazendo na nossa vida. Qual a importância de estarmos aqui, qual o sentido. E quando entendemos isso, percebemos novamente que a morte é um estágio, faz parte desse processo de aprendizado da nossa existência. E aí, meus amigos, é importante a gente entender esse momento do luto, né? Porque quando nós entendemos, então, que a morte faz parte da vida, que é um processo de transição, que é uma necessidade para que nós possamos retornar ao plano espiritual, avaliarmos as nossas ações e retornarmos fortalecidos para mais uma nova jornada, nós percebemos então que o luto passa a ser uma necessidade de acordo com a nossa condição evolutiva. Chegará um momento em que nós, ao entendermos de fato todo esse processo, não entenderemos o luto mais como algo ruim. Porque, naturalmente, cada um aqui não quer passar por esse momento. Nós não queremos que os nossos entes queridos, nossos irmãos amados, retornem ao plano espiritual. Nós queremos que eles estejam próximos de nós. Mas quando entendemos que cada espírito tem uma jornada espiritual, que cada espírito tem a sua caminhada individual, nós percebemos que seria egoísmo da nossa parte não deixar que esse espírito se desenvolva. Porque às vezes um determinado espírito pode até estar mais adiantado que nós, pode alçar voos maiores, e nós não podemos prender esse espírito à nossa necessidade, à nossa vontade. E aí, em relação ao luto, muitas vezes nós, como espíritas, entendemos que o luto seja algo errado. Algumas pessoas dizem que, por sermos espíritas, talvez não poderíamos vivenciar o luto, que seria errado, que seria falta de fé. Mas eu gostaria de dizer para vocês que no estágio evolutivo que nós nos encontramos, com o conhecimento que nós temos, com as experiências que nós temos, o luto passa a ser uma grande oportunidade de aprendizado. E há necessidade de realmente nós vivenciarmos esse luto. Porque talvez, se nós não vivenciarmos esse luto, e eu digo de forma equilibrada, talvez anos depois
nós iremos vivenciar essa dor de uma forma muito mais intensificada, porque não soubemos trabalhar ela no momento certo, no momento em que a vida nos convida a refletir e a vivenciar essa experiência. Então digo para vocês que é importante que nós possamos viver esse momento. E aí muitas vezes algumas pessoas podem perguntar assim: puxa, mas quanto tempo eu devo vivenciar o luto? Existe um prazo? Existe uma cartilha? Existe um manual que diz que eu devo vivenciar durante um tempo, 6 meses, 1 ano? E eu digo para vocês que não existe essa cartilha. Cada um de nós, de acordo com a nossa experiência, as nossas possibilidades, as nossas experiências, vamos vivenciar essa experiência e trazermos tudo aquilo que puder ser útil à nossa evolução. Algumas pessoas talvez vivenciem por mais tempo, outras por menos tempo. Mas a grande situação que é importante é que durante o processo em que estamos vivenciando esse luto, saibamos que um dia precisamos sair dele. O errado não é estarmos. O não correto seria nós prolongarmos esse processo. A partir do momento em que nós podemos superar isso, nós continuamos esse luto. Talvez por conveniências, por questões sociais, culturais, nós vamos prolongando aquela dor, aquela situação. E é preciso vivenciar o luto, extraindo toda a experiência positiva que ele pode nos trazer. E aí que eu trago um pouco das reflexões que o nosso irmão Rossandro Klinger traz nesse livro, Tempo do Autoencontro, quando ele fala da importância do deserto. O que é o deserto? O deserto são aqueles momentos da nossa vida em que nós encontramos grandes dificuldades, entre elas o próprio luto. O que é o deserto? O deserto é o lugar de se perder e de se achar, o lugar do silêncio e da solidão, o lugar do vazio e da busca. É exatamente aqueles momentos em que nós vivenciamos experiências tão difíceis nas nossas vidas. Não somente o luto de pessoas queridas, mas o luto de uma pessoa amada, o luto de um emprego, o luto de uma sociedade, ou qualquer perca que nós possamos vivenciar e que nós, naquele momento, não encontramos sentido na nossa existência, na nossa vida. E nos encontramos nesse deserto, perdidos, buscando o nosso caminho. Sempre que nós imaginamos uma referência do deserto, é sempre aquele local quente, que nós estamos sozinhos, perdidos, e é exatamente isso que nós, em alguns momentos da nossa vida, vivenciamos. E o Rossandro vem nos trazer a importância desses momentos na nossa vida. Porque é exatamente nesses momentos em que Deus nos faz um convite para revermos diversas situações da nossa vida. Para, de repente, buscarmos um outro caminho, um caminho de menos sofrimento, de menos dor, um novo caminho para as nossas vidas. Sempre que o deserto é retratado no Evangelho, na Bíblia, ele sempre é retratado de uma forma muito interessante. Quando nós nos lembramos lá no Velho Testamento da experiência do povo hebreu que saiu do Egito e foi até a Terra Prometida, nós vamos perceber a importância do deserto, da experiência do deserto nas nossas vidas. Aquele povo hebreu, que era um povo escravizado pelos egípcios, decide então romper com aquela situação e buscar uma condição melhor. Mas quando chegam no deserto e veem todas as dificuldades que eles passam, o Evangelho nos diz que algumas pessoas queriam retornar à sua situação anterior. Então vejam bem, eu estou buscando um caminho melhor, uma condição melhor, a dita terra prometida, mas no primeiro desafio que eu encontro,
eu quero retornar ao meu estágio de escravidão. Talvez isso seja uma grande lição que o Evangelho nos deixa, no sentido de, quando buscarmos uma situação melhor, buscarmos romper com velhos vícios, buscarmos as virtudes de Deus, nós vamos encontrar dificuldades. Nós vamos passar por experiências que irão provar a nossa fé. E precisamos realmente estarmos convictos desse caminho que nós queremos seguir. Precisamos entender que o deserto, esse momento de dificuldade que passamos, é um momento que nos levará a essa terra prometida, a essa condição melhor, essa condição de um mundo mais feliz, uma condição melhor para as nossas vidas. Eu me recordo de uma outra passagem no Evangelho, no Novo Testamento, que é aquela que fala da experiência de Paulo de Tarso no deserto. Paulo de Tarso, às portas de Damasco, de repente vê uma luz tão luminosa, tão forte, que o deixa cego. Era exatamente a luz de Jesus. E aquela cegueira temporária que ele teve no seu olho material, o permitiu enxergar muito mais além através dos seus olhos espirituais. E a partir do instante em que ele é curado, ele passa a ser cristão. Ele que antes era perseguidor de Jesus, passa agora a ser o seu grande trabalhador. Eu costumo dizer que Paulo de Tarso é o 13º apóstolo de Cristo. E ouso dizer que ele é aquele que deu o maior exemplo dentre os apóstolos. Porque a partir do instante em que ele, de fato, conheceu e entendeu a mensagem de Jesus, ele trabalhou incessantemente para exatamente divulgar, difundir aquela mensagem. Mas precisou passar pelo deserto, pela dificuldade, pela dor, pela tristeza, para de fato compreender o sentido da sua vida, da sua existência, do seu propósito. Uma experiência muito rica e que o próprio Jesus, no Novo Testamento, experiencia, talvez de uma forma metafórica, que os evangelistas abordaram, no momento em que o demônio testa e tenta Jesus no deserto. Jesus, sabemos, como Espírito perfeito, estava convicto, sabia do seu compromisso espiritual, sabia o que devia fazer. Mas o Evangelho nos traz essa passagem para nos lembrar que todos nós passaremos pelas tentações, pelas dificuldades, por caminhos que muitas vezes nos parecem mais atrativos, mais fáceis, mas que nos levam a caminhos de tristeza, de dor. Por isso que nós precisamos experimentar de uma forma muito importante esse momento do deserto. Eu acredito que cada um de vocês possa estar vivenciando esse instante, possa ter passado por momentos dessa natureza, e o deserto é esse momento de grande virada da nossa existência. Eu me recordo de pessoas difíceis que passaram pela minha vida, situações difíceis, de doenças, de familiares, de lutos, e são sempre momentos de aprendizados, momentos de renovação da nossa fé, de entendermos, de compreendermos o quanto a doutrina espírita nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Eu me recordo que, por participar de diversos velórios, funerais, sempre que eu via um funeral espírita, um velório de famílias espíritas, eu percebia que, de certa forma, aquelas pessoas estavam com esperança. A doutrina espírita nos permite ter essa esperança na vida após a morte, nessa existência além, em que nós poderemos encontrar aqueles que nós amamos, em que poderemos rever as situações que precisamos trabalhar. Porque eu fico pensando como é difícil nós vivenciarmos
como é difícil nós vivermos sem uma perspectiva, sem algo além, sem imaginar que após a morte, para onde iremos. E esse é um grande consolo que a doutrina espírita nos traz e que é fortalecida através das provas incontestáveis, das psicografias, das experiências mediúnicas, do nosso contato através das palestras, das experiências, das leituras, dos romances. Tudo isso, à medida que nós estudamos, vamos fortalecendo essa experiência, vamos percebendo o quanto essa verdade é forte nas nossas vidas. Quando nós pensamos no luto, que nós reafirmamos um momento importante para a nossa vida, momento que nós não podemos desperdiçar, que nós precisamos avaliar, eu consegui identificar que nós podemos ter 3 ações. Após nós vivenciarmos o luto, passarmos por essa prova, nós poderemos ir por 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da culpa. Muitos de nós, quando perdemos temporariamente alguns dos nossos entes queridos, mergulhamos na culpa. Porque pensamos aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós precisávamos fazer por aquela pessoa e, talvez até pior, pensamos que se tivéssemos feito algo, aquele alguém poderia estar entre nós. E mergulhamos nesse processo de culpa. E a culpa é exatamente a incapacidade do auto-perdão. Quando eu penso nisso, eu penso que se Deus perdoa a todos nós, por que nós não podemos nos perdoar? Por que nós não podemos aceitar essa situação que nos foi colocada? Então a culpa é um sentimento que nos atrapalha muito na nossa existência. É como se ela fosse uma espécie de, vamos pensar aqui numa mochila, cheia de pedras. E nós andamos o dia todo com aquelas pedras. À medida que nós vamos ficando mais cansados, aquelas pedras vão ficando mais pesadas. E de repente tem um instante em que eu preciso subir um morro, uma montanha, e aquelas pedras vão pesando cada vez mais. Isso é a culpa. Quanto mais nós alimentamos a culpa, maior ela vai ficando. De modo que ela vai se tornando cada vez mais insuportável. Eu pergunto a vocês, o que esse sentimento nos ajuda? O que a culpa pode ser útil para a nossa vida, para a nossa existência? Nós sabemos que é difícil superar essa culpa, seja qualquer que seja a situação, e aqui aqueles que vivenciam a culpa podem buscar, inclusive, profissionais da área da saúde para trabalharem esse sentimento. Mas de que adianta esse sentimento? Em que ele pode ser útil na nossa vida? De outro modo, nós poderíamos ir por um outro sentimento. Após vivenciarmos o luto, nós poderíamos vivenciar o apego. E o que é o apego, senão a dedicação excessiva a algo ou a alguém? É quando nós não admitimos que essa pessoa possa não estar mais na nossa companhia. Quando nós, então, não aceitamos, a partir do egoísmo, que essa pessoa possa alçar outros voos na sua caminhada espiritual. O apego, assim como a culpa, é um sentimento que só nos atrapalha, só nos distancia desse propósito, dessa busca pela espiritualidade, por buscarmos o nosso caminho, a nossa evolução. E vejam que interessante que a culpa é quando nós vivenciamos algo do passado. Sempre que eu tenho o sentimento da culpa, eu estou preso ao passado. Enquanto que o sentimento do apego é quando eu vivencio o futuro. Porque eu não admito, não aceito e não quero que algo não exista na minha vida no futuro. Então, quando alguém ou quando algo, quando eu penso na possibilidade de
alguém não estar presente na minha vida no futuro, eu estou cometendo o apego. E aí, nós percebemos que algumas pessoas ou vivem no passado ou vivem no futuro, mas nunca vivenciam o presente. Nunca vivenciou essa experiência terrena que Deus nos oportuniza, porque cada segundo na nossa vida é como se Deus estivesse dizendo assim: eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Pode ir, eu estou junto, vamos juntos caminhar. É cada segundo da nossa existência. Quando nós vamos encarnar, em que é traçado o nosso planejamento espiritual, é determinado ali um planejamento de quanto tempo nós ficaremos na existência terrena, há um planejamento, e percebemos que cada segundo é uma oportunidade de trabalharmos. E muitas vezes nós, infelizmente, desperdiçamos essas oportunidades. Quando os convites nos chegam e nós não os aceitamos. Convites para ajudar numa sopa, numa palestra, num estudo. Nós percebemos que cada convite desse é um convite de Deus. Porque cada convite para o bem é também um convite de Deus. Cada pessoa que chega a nós e nos dá a oportunidade de fazermos o bem, é uma oportunidade que Deus está nos dando. O próprio Jesus disse: quando vocês fizerem por estes pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Porque somos irmãos, somos uma irmandade. Quando fazemos o bem a alguém, fazemos o bem a todos. Quando fazemos algo de ruim, fazemos a toda a sociedade. Toda a sociedade perde quando alguém faz o mal. Mas nós ainda podemos vivenciar o presente. Se nós não queremos vivenciar nem o passado e nem vivermos no futuro, podemos vivenciar o presente, vivenciando o sentimento da gratidão. A gratidão é esse grande sentimento, esse belo sentimento em que, após uma situação de dificuldade, uma situação de luto, em que temporariamente esse ente querido busca a sua caminhada espiritual, nós podemos ter essa experiência da gratidão. A gratidão de pensarmos, de refletirmos o quanto essa pessoa foi importante nas nossas vidas, o quanto ela nos ensinou, as oportunidades que ela nos deu, tudo que nos ensinou, tudo que nós aprendemos com ela. Esse é o sentimento da gratidão. Então, ao invés de nós vivenciarmos essas experiências de dor, vivenciando o passado, ou pensando o que poderíamos ter feito no futuro, vamos vivenciar o hoje. Porque se nós orarmos com fervor, se nós pedirmos a Deus e a espiritualidade com fé, eles certamente atenderão os nossos pedidos para que nós possamos atuar e reparar os erros que nós fizemos. Desculpa. Então, muitas vezes aquele sentimento de culpa que nós temos por termos feito algo a alguém ou por deixarmos de fazer algo a alguém, comecem a partir de hoje, a todos os dias, pedir para que nós possamos atuar para reparar essa situação. E aí nós podemos pensar naquela pessoa que um dia nós fizemos mal, mas que nós nunca mais encontramos, nos afastamos. Como é que nós vamos reparar isso? Comecem a visualizar todos os dias você conversando com essa pessoa, pedindo desculpas. Quem sabe a espiritualidade não permite que haja um encontro espiritual. Porque não é preciso que nós nos encontramos materialmente, fisicamente, para dizermos perdão. Nós podemos dizer para o espírito. Então, talvez em sonho, talvez
talvez num momento em que nosso espírito esteja mais distante do nosso corpo, num processo em que nós estejamos dormindo, nós possamos encontrar essas pessoas, dizer o quanto nós as amamos, o quanto essas pessoas nos fizeram bem, quanto aprendemos com elas e o quanto somos gratos a essas pessoas. O mais importante nesse instante, meus irmãos, como espíritas, como estudantes dessa doutrina, é entendermos que a vida é o grande presente de Deus. A grande oportunidade para que nós possamos evoluir, crescermos, para que nós juntos, em irmandade, possamos ser úteis uns aos outros. As experiências que cada um de nós podemos ter são muito ricas. E a partir dessas experiências, vamos evoluindo a cada dia. Então, que nós possamos vivenciar esse sentimento da gratidão e sempre nos preparando para situações como essas, situações dos desertos das nossas vidas. Porque todos nós passaremos e todos nós, provavelmente, já passamos por esses desertos. Então, pensemos naquelas pessoas queridas que já retornaram ao plano espiritual, que nós possamos emanar a elas todo o nosso sentimento de gratidão, todo o nosso sentimento de amor por tudo que elas nos fizeram, tudo que nos permitiram fazer, mas também possamos vivenciar o sentimento de gratidão com aquelas pessoas que estão conosco, que estão encarnadas entre nós, exatamente para que não vivenciemos no futuro o sentimento do apego ou o sentimento da culpa. Que todos os dias nós possamos olhar para as pessoas queridas da nossa vida, nossos pais, irmãos, esposas, esposos, amigos, colegas de trabalho, mesmo que nós não digamos, mas nós possamos transmitir a nossa energia de gratidão a toda essa comunidade espiritual global em que cada um ensina, cada um aprende uns com os outros. E é por isso que, pela importância do sentimento da gratidão, eu digo a vocês muito obrigado. Uma boa noite a todos. Me pediram para fazer a nossa prece. E a prece é exatamente o sentimento de gratidão a Deus. Talvez o sentimento de maior gratidão que nós possamos ter. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a importância e a gratidão que temos pela oportunidade de estarmos encarnados, de vivenciarmos essas experiências. Obrigado, Deus, pela encarnação, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conviver com pessoas tão amadas, com espíritos tão caros na nossa vida. Obrigado a essa doutrina. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. E mais importante, de vivenciarmos. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, experienciarmos e vivenciarmos a sua lei de amor. Obrigado, Senhor.